Tudo bem, pessoal? Sou o professor Giovanni Pacelli, faço parte da equipe de professores do Gran Cursos, sou professor de Contabilidade Pública, AFO e Direito Financeiro. E nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre dívida ativa, mas dívida ativa focado no aspecto, primeiro, orçamentário, que é a primeira parte, e na segunda parte, sobre o aspecto contábil. A segunda parte, ela vai estar relacionada ao MCASP parte 3, que entra em detalhes mais técnicos sobre a correta contabilização da dívida ativa. Então vamos lá. Então, nossa aula de hoje, dívida ativa. E aí, primeira coisa que a gente tem que saber, que as receitas, aí eu vou fazer uma correçãozinha aqui, que é um 9. As receitas, elas são divididas quanto à parte orçamentária, atenção, quanto à parte orçamentária, e de acordo com a classificação quanto à natureza, as receitas são divididas em corrente e de capital. Se você está nessa altura do campeonato, nessa aula, é porque você já passou por essa parte. Então as receitas são correntes e receitas de capital. O que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber que a atual classificação da receita, a dívida ativa acompanha a origem. A origem é o segundo nível. Então vamos lá. Ó. O que é que você está vendo aqui? Categoria econômica, que é o primeiro nível da classificação da receita quanto à natureza. E origem, que é o segundo nível. Então, o que é que eu tenho para te dizer, que é a primeira dica que eu vou te dar? Se você tem uma dívida ativa, que é de receita tributária, preste atenção, essa dívida ativa, orçamentariamente, é contabilizada como receita tributária. Avançando. Se você tem uma dívida ativa de aluguel é receita corrente patrimonial, ou seja, não é porque ela se tornou dívida ativa que ela perde o contato com a origem. Então essa é a primeira dica que eu te dou da parte orçamentária. A dívida ativa acompanha a origem da receita. Se a receita era receita patrimonial, não é porque ela se tornou dívida ativa que ela deixa de se tornar, que ela deixa de ser receita patrimonial. Ela continua, permanece sendo receita patrimonial. Então esse primeiro slide, ele serve para isso. E aí, a dívida ativa para fins de concurso, preste atenção, a dívida ativa para fins de concurso, ela se divide em dívida ativa tributária e dívida ativa não tributária. Aí volta para cá. Então, quem é a dívida ativa tributária? Só essa daqui, ó. Só o que está aqui. Todo o restante é não tributária. Então, para fins de prova, a dívida ativa são as receitas cuja origem seja 1.1. E a dívida ativa não tributária são todas as demais receitas com as demais origens. Beleza? Vamos avançar. Certidão da dívida ativa. Feita a inscrição e esgotadas as oportunidades, isso é importante, mediante cobrança amigável, para quitação administrativa do débito, será proposta ação de cobrança judicial, instruída com a certidão de dívida ativa extraída do termo de inscrição. Verifica-se, portanto, que o ato de inscrição em dívida ativa visa a desempenhar uma razão de dupla instrumentalidade, cumprir a finalidade contábil e viabilizar a criação do título executivo extrajudicial. Então, a dívida ativa é um título executivo extrajudicial. Ok? Avançando. Qualquer crédito da Fazenda Pública que não decorra de uma obrigação tributária é um crédito não tributário. E todos os créditos não tributários, cuja liquidez e certeza possam ser apuradas pela administração, integram, em tese, a dívida ativa não tributária. Assim, as receitas de contribuições e as receitas de empréstimo compulsório, apesar de serem coercitivos, são escritas como dívida ativa não tributária. Continuando. O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente no valor da moeda nacional taxa de câmbio oficial para compra, na data de notificação e intimação do devedor, ou intimação. Então, vamos lá. Se tiver uma dívida ativa em moeda estrangeira, ela vai ser convertida com base na data da notificação, beleza? Ou da intimação. Continuando aqui, ó. Ou a sua falta na data de inscrição da dívida ativa. Ou seja, se eu não conseguir intimar a pessoa,
Não é por isso que eu não vou escrever em dívida ativa. Eu vou escrever em dívida ativa e aí eu considero, para fim de conversão de moeda, a data de inscrição. A partir da conversão da atualização monetária e dos juros de mora. A receita da dívida ativa abrange os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, a multas de juros de mora e aos demais encargos previstos na legislação. A inscrição da dívida ativa é ato jurídico que visa legitimar a origem do crédito em favor da fazenda pública, revestindo o procedimento dos necessários requisitos jurídicos para as ações de cobrança. E aí vamos entrar agora na responsabilidade da inscrição, ou seja, quem são os órgãos competentes para fazer a inscrição da dívida ativa. Vamos lá. A Lei 6.830, de 22 de dezembro de 1980, determina que cabe ao órgão competente apurar a liquidez e certeza dos créditos, qualificando a inscrição como ato de controle administrativo da legalidade. Depreende-se, portanto, que os entes públicos deverão outorgar a um órgão de competência para esse procedimento, dissociando obrigatoriamente a inscrição do crédito em dívida ativa e a origem desse crédito. Então, uma coisa é importante. Uma coisa é o órgão responsável pelo lançamento. É o órgão responsável pela origem do crédito. Então, por exemplo, quem cuida das receitas tributárias no âmbito da União? Receita Federal. Ela cuida das receitas federais, do imposto de renda, por exemplo, certo? Do IPI, por exemplo, e ela é competente para apurar isso aí, fazer a inscrição. Então, uma coisa é a origem do crédito. Por outro lado, a gente tem as receitas de aluguéis, que é quem cuida da Secretaria do Patrimônio da União, que também é responsável pela origem desse crédito. Uma coisa é a origem do crédito, que são esses órgãos competentes. Outra coisa é o órgão competente para apurar e fazer a inscrição da dívida ativa. Isso é separado. Vamos avançar. No caso da União, a dívida ativa será apurada e inscrita na Fazenda Nacional. E os créditos inscritos em dívida ativa compõem o cadastro de dívida ativa da União. Aí aqui tem os diversos órgãos responsáveis por apurar e inscrever a dívida ativa. Então vamos lá. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, responsável pela gestão administrativa e judicial da dívida ativa da União. Procuradoria-Geral Federal é quando você cuidar da parte o quê? Das autarquias e fundações públicas. Então, por exemplo, uma universidade federal, uma fundação pública federal, se ela tiver uma dívida ativa que precisa ser inscrita, não vai para a PGFN, vai para a Procuradoria-Geral Federal. Beleza? Próximo. Você tem a Procuradoria do Bacen, que cuida da dívida ativa e da gestão administrativa e judicial dos créditos do Bacen. E você tem a Procuradoria do INSS, que cuida da inscrição em dívida ativa e da gestão administrativa e judicial das contribuições sociais previdenciárias. Então você está vendo que tem essas quatro instâncias, certo? Que não concorrem entre si, mas que têm atribuições específicas. Então, dívida ativa no geral, PGFN. Porém, nas autarquias e fundações públicas, PGF, Procuradoria-Geral Federal. Se for no INSS, a Procuradoria do INSS. Se for no Banco Central, a Procuradoria do Banco Central. Ok? Próximo. As demais esferas governamentais, estados, Distrito Federal e municípios, disporão sobre competências de órgãos e entidades para a gestão administrativa e judicial da dívida ativa pertinente. Ou seja, o que é que está dizendo aqui? Isso aqui que eu acabei de falar tudo foi para a União. Essa parte das instâncias responsáveis, segregação entre órgão de origem e órgão responsável pela apuração. Compete aos estados e municípios legislarem especificamente sobre a parte que lhes compete. Normalmente, nos estados, fica a critério de quem? Da Procuradoria-Geral do Estado, certo? Desculpa. Da Procuradoria-Geral, que fica geralmente atrelada à Casa Civil. Ou seja, não tem nada a ver com o Ministério Público. Tem a ver com a Procuradoria-Geral do Estado. Ou seja, o órgão de assessoria jurídica do governador. E nos municípios, o procurador do município. Tá bom? Agora a gente vai fazer umas questõezinhas aqui, pessoal, só para fechar essa primeira parte que trata dos aspectos orçamentários. Então vamos lá. A inscrição em dívida ativa de natureza tributária da União compete à SOF. Falso. Compete à PGFN. Primeira questão errada. Segunda questão. A receita da dívida ativa proveniente da inclusão do número de contribuintes que não efetuaram o pagamento de seus impostos até o final do exercício financeiro deve ser classificada pela administração pública como receita corrente tributária. Muito interessante essa questão.
Porque, primeiro, ele está falando da classificação da receita da dívida ativa. Ele não está falando da inscrição, porque você tem que lembrar de uma coisa que a gente já estudou na parte de transações contábeis. A inscrição da dívida ativa por si só é um fato permutativo, mas ela não enseja a entrada de dinheiro. Logo, a inscrição da dívida ativa, ela não é receita, ela é um fato permutativo extra-orçamentário. Mas essa questão, ela não fala da inscrição, vamos voltar aqui, ó. Ela fala da receita. E ela fala da receita de impostos. É o que eu falo. A dívida ativa de impostos, ela continua sendo receita de impostos. Logo, tá certo isso aqui, ó. Receita corrente tributária, verdadeiro. Agora uma questãozinha aqui. Ele te dá alguns dados e aí depois pergunta. Considerando que o saldo inicial da dívida ativa era 100, determine o saldo final. Como é que eu resolvo isso? Preste atenção. Questão boa aqui da FGV. Ora, primeiro, eu tinha R$100 de previsão de dívida ativa e eu cobrei 70, ou seja, o meu estoque reduziu 70. Então aqui é menos 70. Só que tem um detalhe. Eu fiz lançamento de 250 e eu só inscrevi 30. Ou seja, eu tenho 20 aqui, eu tenho R$20 e que eu fiz o reconhecimento do crédito fiscal de 250 e eu só arrecadei 230. Ou seja, eu tenho que inscrever dívida ativa de 20. Ou seja, eu vou somar aqui 20. Então, na verdade, a resposta vai ficar 100 menos 50. Isso aqui vai me dar 50, gabarito C de casa. Por quê? Porque eu tirei 70, mas eu inscrevi 20. Lembre-se, cuidado que aqui ó, eu tinha a resposta do 30. Ó. Se eu tivesse só feito 100 menos 70, eu ia querer marcar isso aqui. Então, quem desconsiderou o que eu fiz o lançamento e eu deixei de escrever em dívida ativa, perdeu a questão. Ou seja, o que você fez o lançamento, o estágio do lançamento, e você não arrecadou, isso aí é inscrito em dívida ativa. Nesse caso aqui, hipotético dessa questão, foi R$20. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma questão boa. A ideia dessa questão já caiu em diversas outras provas, ou seja, ele te dá o saldo inicial, diz quanto você arrecadou de dívida ativa, então diminui o saldo, só que aí tem a pegadinha. Ele faz o lançamento e diz que parte do lançamento não foi arrecadado. Essa diferença entre o que foi lançado e o que foi arrecadado é a diferença que você vai inscrever em dívida ativa e você tem que somar no estoque para fazer face ao estoque final. Beleza, pessoal? Então, a gente vai dar uma pausa por aqui, porque essa primeira parte era só para falar sobre os aspectos orçamentários da dívida ativa. Dependendo do seu edital, a gente só vai ver essa parte da aula. Se o seu edital estiver cobrando aspectos mais profundos de dívida ativa, recomendo que você vá para a parte 2, que vai estar disponibilizada para você. Fique com Deus e até daqui a pouco.